dos estúdios da RPTV, para todo o planeta. Agora é o povo, com Luiz Storino. Olá pessoal, é um prazer muito grande recebê-los aqui na RPTV, no nosso programa Agora é o Povo. O nosso encontro diário de segunda a sexta, ao 12h30, com reprise à 00:30. O nosso programa também que pode ser assistido através da internet, pelo www.rptv.tv.br, que é o nosso site da RPTV. Também nós temos o site que é interligado a esse, que é o nosso site storinoalvivo.com.br. Também você tem mais essa opção para assistir a nossa programação, e no blog eu comento os assuntos que foram discutidos e também aquilo que vai ser falado, aquilo que já foi falado, também tem lá toda a nossa programação. Quer participar conosco? Nós temos o nosso e-mail, é o agoraeopovo@gmail.com. Também nós temos aí o Facebook, estamos aí interligados, nos adicione no Agora é o Povo. E se você quiser participar pelo Skype com sua imagem, é só acrescentar RPTV 30, é o nosso endereço. Pelo telefone, está aí o telefone, participe ao vivo, pela reprise somente através da internet, é o 31217134. Eu quero abraçar a todos os nossos telespectadores da NET pelo canal 30, que estão aí curtindo a nossa programação. Como acontece toda sexta-feira, hoje é dia de entrevista, debate sobre diversos assuntos, política, economia, e trazemos aqui personalidades, pessoas que estão aí no contexto e que podem acrescentar muito na nossa discussão. Acompanhando também hoje comigo aqui a jornalista Cíntia Venâncio, que vai também participar da entrevista. Tudo bem, Cíntia? Tudo ótimo, Storino. Tudo bem. Bom, a Cíntia hoje foi às ruas falar a respeito dos parques de diversões. O deputado Orlando Bolsoni, que é um dos nossos entrevistados, tem aí uma atuação muito rígida nessa questão da segurança dos parques. E, infelizmente, 2 semanas antes que ele esteve, do que aconteceu lá em Vinhedo, ele esteve aqui e acabou acontecendo a morte de uma menina. Daqui a pouco, vamos saber a opinião das pessoas nas ruas, o que elas pensam dos parques de diversões. Eles têm segurança? Pelo que você me contou, as pessoas estão muito preocupadas devido à repercussão dessa coisa de Vinhedo e também daquele parque lá da avenida lá da Marginal do Tietê, né, Cíntia? Isso, aquele parque no bairro do Limão. E as pessoas na rua, deputado, elas têm muita dúvida em questão da fiscalização, da manutenção dos brinquedos, se é realizado, se não é marcado, né? Não tem escrito se tem fiscalização, se foi passado ou não. Então a população tem muita dúvida nessa questão, né? E tem muito medo de utilizar, principalmente agora, né? Depois de... Vamos apresentar então quem está aqui conosco antes, Cíntia. Está aqui o deputado Orlando Bolsoni. É um prazer muito grande recebê-lo, deputado. É uma honra sempre. Eu acompanho, inclusive, vossas transmissões pela NET à noite. Então, eu tenho uma honra para mim, eu com um programa bem ao estilo do seu titular, aí, Storino, que é uma referência do jornalismo na cidade. Deputado. Também conosco o nosso querido amigo Paulo Paulera, que foi secretário de Serviços Gerais até há pouco tempo. Ele, logicamente, vai disputar a reeleição, foi obrigado a deixar a prefeitura e retorna ao lugar de origem dele, que é a Câmara Municipal, o Parlamento. Tudo bem, vereador? Tudo bem, boa tarde. A satisfação está aqui, principalmente ao lado dessa referência de moral, de ética, de trabalho, nosso deputado Orlando Bolsoni, que tem sido realmente uma grande referência nossa e um destaque lá na Assembleia. Isso é muito bom para a cidade. É uma satisfação. O nosso vereador, ele tem um compromisso, então eu peço permissão para o senhor para a gente começar a bater um papo por aqui com ele, Cíntia. Tem um dos assuntos, vários assuntos aí. Começamos qual pauta de hoje para o Paulera, porque agora eu acho que está na hora de fazer um balanço dos serviços gerais. Você deixou os serviços gerais agora há pouco e a expectativa é o seguinte: e daí para frente? O que vai acontecer na manutenção da cidade, Paulera? Como é que está lá o serviço gerais? Eu deixei a secretaria, voltei a assumir o meu cargo na Câmara Municipal. Hoje está no comando da Secretaria de Serviços Gerais o nosso assessor, que já está com nós há praticamente 8 anos, José Antônio Visqueto, que também é uma pessoa que conhece tudo daquela secretaria, assim como eu, que fiquei quase 8 anos lá. As coisas continuam normalmente. Eu acho que a Secretaria de Serviços Gerais tem passado por um momento, aliás, foi uma secretaria que, quando o Bolsoni esteve no planejamento, de 8 anos para cá, ela cresceu muito. Nós tínhamos um orçamento, quando eu assumi lá em 2005, de 3 milhões, não chegava a 4 milhões. Hoje, essa secretaria chegou a um orçamento de 35 milhões ano, graças a
sensibilidade, tanto do prefeito anterior, como do prefeito Valdomiro, que valorizaram essa secretaria e deram para ela a importância que ela tem, né? E deram condições de poder trabalhar. Então, hoje você é uma secretaria que cuida praticamente da cidade toda, além de uma referência muito grande que é a usina de reciclagem, que é modelo para o Brasil todo, né? A usina que nós fazemos lá em torno de 800 a 1 milhão de toneladas dia de material reciclado, quer dizer, nós praticamente eliminamos os pontos de descarte irregular de entulho, né, com aquela usina que nós colocamos em funcionamento, e hoje a referência, além dessa usina, é uma outra usina, que é a usina de asfalto, que o governo Valdomiro teve uma sensibilidade muito grande de montar essa usina para que a gente ganhasse em agilidade, em logística, ter uma usina própria da prefeitura para executar o serviço e não ficar só na mão dos empreiteiros, dependendo de concorrência. E com a usina... gente deve ter gostado disso aí, né, vereador? Olha, num primeiro momento houve assim, uma certa restrição. Eu não nada contra os empresários, né? Não, de maneira nenhuma. Né? Nada contra, né? Mas a gente sabe que empresário, ele vive do lucro. Isso. E prefeitura não vive do lucro. Exatamente. A prefeitura vive de, pelo menos, empatar. Empatando tá bom. Mas a demanda, Storino, por que o Valdomiro criou essa usina e deu essa responsabilidade para a gente montar ela? Porque a demanda de São José do Rio Preto era muito grande. Em torno aí praticamente 70% a 80% da nossa malha viária, que passa de 5 milhões, totalmente já precisando de recap. Não totalmente deteriorada, estragada, nada disso, mas uma grande parte precisando de recap. E para fazer isso, com a iniciativa, né, com a privada, né, você ter que... esse custo seria muito alto. Então nós montamos a usina com a massa fria e nós estamos fazendo aí de 8 a 10 quarteirões por dia com esse maquinário, com esse produto da usina. E, independente disso, nós continuamos com outro trabalho. Hoje foi feito um contrato agora de quase 10 milhões com uma empresa para fazer todo o centro da cidade, já com material quente, né, o recap quente, que é um produto melhor, né, o outro é bom, esse aqui é excelente, quer dizer, um produto tem que ser usado nas vias de maior movimento, vias de ônibus, maior tráfego de veículo, né, por essa razão que nós demos prioridade para usar esse material quente no centro. É até bom aproveitar a sua audiência e explicar isso. E o porquê disso? Porque se nós temos usina, por que você contratou outra empresa para fazer? Porque esse material quente, ele tem um detalhe. Com 6 horas, após a colocação dele, você pode liberar o trânsito já. Você imagina você ficar com Mandaló, com uma Coronel, com uma 15 de novembro, tudo que nós estamos fazendo aí, e ficar 72 horas no mínimo, que é a massa fria, tem que esperar. Então iria causar um grande transtorno para as pessoas poderem estar aí usando essas avenidas e para o comércio também. Então, houve essa sensibilidade de fazer com material quente para agilizar. Então, por essa razão que nós tivemos que contratar essa empresa. E, vereador, saiu hoje no jornal que 60% do bairro do Cristo Rei foi recapeado pela usina de asfalto. Quais outros bairros a população pode verificar que está sendo feito trabalho pela Secretaria de Serviços Gerais? Nós começamos pelo Quinta das Paineiras, nós fizemos o Tarraf 2, depois nós fomos para a Zona Norte, fizemos o Cidadania, o Santo Antônio, o João Paulo, exatamente, deputado, o EUMAS, nós fizemos parte do Anchieta, parte do Ipiranga, né? Por quê? O recap, tem bairro que não houve necessidade de fazer inteiro. Nós tem que ter essa sensibilidade de fazer o necessário. Ruas que tinham lá 3, 4 buracos, nós vamos lá e fazemos o tapa-buraco. Agora, a rua que já tem 30, 40, 50 buracos, não cabe mais tapa-buraco. Né? Esse é um dinheiro que você vai ter que jogar de novo, vai ter que fazer de novo. Então se faz o recap. Então houve essa sensibilidade de escolher as ruas, né, e fazendo de acordo com a necessidade. Então nós já fizemos aí, o último levantamento, quase 3 milhões de metros quadrados de recap. Portanto, se houver, nós temos aí terminando o mandato desse governo, tem um outro mandato, não sei se continua o prefeito, se tem outro prefeito, o que o administrador tem que fazer, o executivo, tem que ter esse compromisso com a cidade, não é com ele, não é com ele, é com a cidade, de manter essa usina. Com mais 4 anos, de 4 a 5 anos, nós vamos estar com a malha viária de Rio Preto, esse quase 6 milhões de metros quadrados, totalmente recapeado. Rio Preto vai ser referência em pavimentação asfáltica. Também a periferia também, a periferia, já a periferia praticamente... Tipo o bairro Solo Sagrado... Já foi feito inteirinho, Santo Antônio inteirinho, Cidadania inteirinho, tudo já foi feito. As pessoas falam sempre assim, olha, o asfalto a gente vê muito no centro da cidade, a gente vê que as ruas centrais... Eu até acho que as ruas centrais, elas têm que ter realmente até uma preferência devido ao grande fluxo que se tem aí. Mas nós começamos, você viu que nós começamos ao contrário, também né? Nós não podemos esquecer a periferia da cidade. Exatamente, a periferia teve um tratamento nesse governo preferencial.
Nós fizemos um teste, quando nós montamos a usina, aqui na Quinta das Paineiras, depois fizemos algumas 2, 3 ruas do Tarraf 2, apenas um teste para poder aprender com esse maquinário, treinar o nosso pessoal. Aí nós fomos com esse maquinário para a Zona Norte, para a região Norte, e nós ficamos lá praticamente até agora. Agora que nós estamos voltando, porque você vai fazendo o serviço, você tem que vir, né? Então, aproveitando o gancho aqui para o deputado Orlando Bolsonaro, ele que é um homem de planejamento durante muitos anos. Se a cidade hoje ela conquista um status, o secretário Bolsonaro ele tem também a sua participação aí, porque ele, durante tantos e tantos anos ficou à frente de tantos e tantos governos aí e sobreviveu a todos eles. O senhor está parecendo mais político mineiro. O senhor chegou a deputado estadual, para mim não estranha nada, porque o senhor sobreviveu a tudo e a todos, não é isso? Passou por quase todos. Eu queria justamente saber dessa parte de infraestrutura que o vereador Paulera fala aí, o deputado. Há muitos anos atrás, a gente via a deterioração, isso mesmo, está certinho? Do asfaltamento, por causa da chuva, a falta de águas pluviais e tudo mais. Como é que o senhor enxerga hoje essa questão da infraestrutura urbana, com muito mais carros trafegando, muitos veículos, muito mais gente morando, um calor muito forte? Já previu isso tudo naquela época, Bolsonaro, há 20 anos? O amigo Paulera, ele clareou bem, explicou bem essa questão do planejamento estratégico. Então tem que ser uma ação de médio e longo prazo. E a cidade, esse é o detalhe, assim, nós estamos dentro de uma oportunidade que é o aquecimento econômico, mas essa oportunidade traz um risco. E que se espelha no seguinte: o crédito fácil para a aquisição de veículos, tanto no caso de motos quanto de veículos, de carros, então o que leva? Leva a facilidade, coloca um número dentro dessa malha viária que tem entre 5 e 6 milhões de metros quadrados, leva um número, praticamente nos últimos 10 anos, dobrou o número de veículos usando essa mesma malha viária. Então, o senhor acha que chega no momento certo, essa política da prefeitura, porque para enfrentar a demanda, o equilíbrio. O prefeito Valdomiro teve uma visão que é o equilíbrio. Tem, ao mesmo tempo, o asfalto de massa quente para quando há necessidade de fazer muito rapidamente, então cerca de 10 horas já está pronto para usar, faz à noite, no outro dia cedo já está pronto. E no caso de massa fria, que tem uma questão de custo relevante que reduz em quanto o custo. Mas eu queria dizer o seguinte, por exemplo, pegar como exemplo o bairro Solo Sagrado, a Avenida São José do Rio Preto é a avenida principal de lá. Exato. Ela usaria então a massa quente. Isso. E as transversais, que são as pequenininhas, que tem gráfico levinho, exatamente. essa já usa o frio. Questão de custo. Hoje a massa volume fria é menor também. O custa em torno de R$11 para nós hoje, a massa fria, com a nossa usina. E a outra fica em torno de 22, 23. A espessura também é maior da quente? Não, a espessura você coloca, não, nessa questão não, você coloca de acordo com a necessidade da rua, né? Porque o pessoal sempre reclama do seguinte, porque o asfalto aqui parece um biscoitinho, e eu sempre falo, a questão não é a espessura, não. É a base, é o pavimento. O pavimento, a base, base, subbase, não é uma terraplanagem bem feita, quer dizer, não é tão simples assim não. A massa asfáltica é a menos importante nessa questão. É que nem quando você vai fazer uma casa. Qual que é a coisa principal de uma casa, deputado? Alicerce. Você faz um alicerce bem feito, você pode colocar o que você quiser em cima. Agora, faz um alicerce ruim, sem... O que acontece? Não adianta fazer um banheiro bonito, né? Exatamente. Por exemplo, a base de uma pista de aeroporto é de 2 metros de profundidade. Então, você vê. Mas e a massa asfáltica tem quanto? 10 centímetros, 15, então, 20? Então, o importante é a base. É isso aí. Vereador, como o senhor esteve à frente há tantos anos da Secretaria de Serviços Gerais, a gente está vendo realmente que a cidade tem bastante obras, todo mundo vê. E o que está sendo feito com as bocas de lobo, em questão da enchente, porque isso é rotineiro, a gente sempre vê em período de chuva, continua inundando as ruas. Exatamente. A questão da boca de lobo, nós temos uma equipe de 8 pessoas diariamente fazendo a limpeza com um caminhão-jato de água para poder, em alguns casos, onde você só não consegue tirar com a mão, você às vezes precisa de um jato d'água para desentupir ela, desobstruir totalmente. A questão de boca de lobo suja é uma questão de cidadania, é uma questão de educação da população, falta de cidadania mesmo. Não dá para você admitir que em pleno Andaló você possa estar encontrando diariamente
latinha de cerveja, garrafa PET e outras coisas. Já encontramos sofá, já encontramos pneu mais na região norte, que as bocas são maiores. Quer dizer, então é uma questão de cidadania. As pessoas têm que ter essa consciência que lugar de lixo é no lixo. E, às vezes, uma pequena coisa que você vai jogando diariamente na via, ela vai para a boca de lobo, vai se juntando e acaba obstruindo. E aí, qual que é a função da boca de lobo? É fazer captação de água que corre pela superfície. Essa é a função dela. Diferente de uma galeria de esgoto que aí é interligado nas casas. Então, ela não faz a sua função. Agora, você há de convir o seguinte, existe estrutura no município para estar aí nas milhares de bocas de lobo que tem diariamente limpando? Não existe. E nenhum prefeito vai conseguir isso também. São milhares, né? Então precisa disso aí. Uma campanha cidadania, pública, uma campanha de esclarecimento. Porque as pessoas hoje, pelo que eu vejo, elas se conscientizam que você não pode jogar lixo, por exemplo, dentro do Rio Preto. Sim. Já sabe que não pode, já tem essa consciência, que é a represa. Mas elas esquecem que as bocas de lobo, elas vão acabar no Rio Preto, que é água pluvial. Isso. O esgoto vai através até a ETA. O esgoto é tratado, hoje ele está interligado. São duas coisas separadas. Falta uma campanha maior não, aí precisa fazer uma... olha, a gente quando tem oportunidade, às vezes o poder público até peca um pouco nisso, que a gente vê que existe um investimento muito grande em mídia, e às vezes pequenas coisas que podia se gastar um pouco, fazer uma propaganda, até uma sugestão para o prefeito fazer isso, né? Fazer essa orientação, assim como a gente vê a questão da dengue e outras coisas, né? Que a imprensa, o que a prefeitura gasta com mídia, né? Com televisão, com rádio, com jornal, é para poder justamente, não é para fazer propaganda do prefeito, é para estar colocando para a população o que ela deve fazer, o que não deve estar orientando. E uma questão, acho que fica essa sugestão sua, e toda vez que a gente tem oportunidade de vir no programa, a gente usa esse espaço, né, que é de graça, né, para poder falar. Precisa fazer essa mídia mesmo de conscientização. Não é feito nenhuma vistoria, é pesquisado o que pode ser feito para que fora a conscientização, mas como por exemplo, colocar gradios na não funciona. Eu estive em Curitiba. Não existe nenhuma outra pesquisa de o que pode ser feito para parar? É pior. Eu já estive em Curitiba, assim que assumi os serviços gerais, eu tive a oportunidade de ir em Curitiba, que é uma cidade de referência para nós, né, que lá teve o prefeito Jaime Ler, pessoas referência, pessoas que fazem uma administração realmente voltada para a cidade. Então eu tive a oportunidade de ir lá em Curitiba, e eu estive lá no Calçadão, em vários lugares, vendo lá o sistema lá, né? Eles tinham colocado aquelas, tipo assim, de uma tela, mas foi obrigado a tirar. Por quê? Mas por que tirou a tela? Porque se você tem uma tela, qualquer pequena coisa vai acontecer o quê? Vai parar na tela. Aí sim funcionaria, lá no Calçadão funciona assim lá em Curitiba. Teria que ter uma equipe diariamente, igual nós fazemos a varreção nas ruas, né? Aquelas pessoas que ficam varrendo, diariamente está fazendo essa limpeza dessas grelhas, dessas telas. Mas, infelizmente, nós não temos essa estrutura. A tela, então, ela acaba com lixo acumulando e produzindo inundações. Exatamente, porque se você tem uma telinha, qualquer coisinha que seja, o que vai acontecer? Vai parar na tela. Mas evitaria de lixo sair dentro do rio. Mas aí precisava ter essa seria a solução, mas aí teria que criar uma grande equipe, hoje a Secretaria não tem essa estrutura, para estar limpando diariamente, porque aí você evitaria desse produto ir para o lugar errado, que é nos córregos. Né? Muito bem, é bom lembrar também as pessoas que jogam lixo pela janela aí, que isso aí no Código de Trânsito é crime. É crime. Né? Isso é passível de multa e também de perda de pontos das carteiras. Daqui a pouco, nós fomos às ruas para saber sobre a questão dos parques. Vamos saber da opinião das pessoas, e pelo que eu vi aí, as pessoas estão bem desconfiadas, hein? E vamos saber do deputado Orlando Bolsoni, como é que hoje os parques estão sendo fiscalizados depois que aconteceu aquela tragédia, inclusive lá em Vinhedo, onde uma menina despencou daquele brinquedo lá, me parece que a Torre Eiffel, alguma coisa parecida. Voltamos em seguida, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com Agora é o Povo, nessa edição especial das sextas-feiras, quando a gente debate assuntos aqui, está todo mundo tão cansado, né, na sexta-feira, que a gente dá uma relaxada, né? Mas também lembrando que não existe nada de anormal por aí hoje, está tudo tranquilo, né, Cíntia? Tudo tranquilo, hoje está tranquilo. Graças a Deus. Está tranquila. Tudo em paz. Aproveitar, a Paula vai ter que sair daqui a pouco. Política, como é que está o PPB aqui na cidade? PP, era o antigo PPB. PP. Foi lá no fundo da memória. O PP tem chapa pronta aí para as eleições, Paulera? Olha, nós temos uma chapa de vereador, vai depender um pouco da necessidade e do tipo de coligação que a gente fizer na proporcional. Porque o que vai acontecer com toda certeza, o coeficiente eleitoral vai ficar em torno de 14 a 15 mil votos,
E os partidos vão ter que se juntar, 3, né, igual nós fizemos nas últimas eleições, nós se juntamos com o Democrata e com o PRB e fizemos 3 vereadores, né? E a estratégia vai ser a mesma agora, não vai ser diferente. Olha, eu pergunto agora, pura, né? aproveitar os dois aqui, que nós não podemos esquecer que são políticos acima de tudo, a questão do prefeito Edinho Araújo de ter abandonado o barco e falar, não, eu não quero mais, vou apoiar o outro candidato. Eu queria, inclusive, saber do deputado Bolsonaro, porque da outra vez ele foi candidato a prefeito justamente ao lado do prefeito Edinho Araújo. Circunstâncias da política e arquitetura que acontece, hoje ele está do lado do prefeito Valdomiro. É isso? Que ele apoiou. Nada contra, que o próprio prefeito Edinho Araújo também apoiou no segundo turno lá. Eu queria saber primeiro a opinião do senhor, o que o senhor achou dessa desistência dele? Eu tenho me surpreendeu, eu entendia que ele seria candidato pela leitura, por ver o seu programa, por ver os programas de TV, pela leitura dos jornais, acompanhamento interno. Eu acreditava que fosse candidato. Eu acho que aí os nomes vão se fixando, mas tem, às vezes, nesses casos, surgem também questões de estratégia nacional, que é, no caso do PMDB, de estar junto com o PT no nível nacional. Então pode ser, eu não tenho ainda uma leitura concreta e final do assunto. Eu acho que tem clareza hoje o prefeito Valdomiro de mostrar o seu governo, que no meu modo de ver foi um governo excelente, e que tem que dar sequências, eu vejo, dar sequência em atividades que estão andando. Por exemplo, tem essa experiência dos Núcleos da Esperança, que eu acredito que vai ser uma referência até no futuro de literatura científica. Então, ele fixando essa questão da própria saúde, essa questão da cidade. Então, eu acredito que está colocado hoje com clareza maior seria a candidatura do prefeito Valdomiro, embora... Você acha que vira um plebiscito agora, deputado? Acho que ele e o prefeito... Porque o Paulera já deu a dica aqui da coligação de partidos aí. Sim. Você acha que podem ser formados 2 blocos? Um com o deputado João Paulo Rilo, com os partidos aliados dele, e outro do prefeito atual, com os partidos possíveis aqui. Se isso acontecer e polarizar a eleição, isso não vira um plebiscito, tipo assim, aprovam ou não aprovam a administração atual? Eu acho que tem um contexto, as eleições, desde quando passaram a ser 2 turnos, vejo que foram eleições que se tornaram, no fim, sempre foram um plebiscito. Então, pode observar, no final, junta duas forças. Você observou muito bem, e aí tem que ver a questão também do PDT, através do professor Manuel Antunes, qual que vai ser o seu posicionamento. Que ele, lógico, hoje, das informações que eu tenho, mais uma vez da imprensa, professor, eu vi, no dia que o Luiz Nunes foi homenageado, não ouvi mais da imprensa, que é candidato a prefeito também. Candidato. Pergunta, Cíntia. Queria aproveitar antes do vereador ir embora. Nós estávamos falando muito sobre a conscientização das pessoas, né? E a gente viu que a Secretaria ajudou a criar a Central dos Resíduos Sólidos da Construção Civil. O que isso representou para Rio Preto? Me permitiu dar um depoimento. Pode falar, professor. Eu faço parte de uma das frentes, eu faço parte da frente de enfrentamento ao crack, e outro é a questão de gestão de cidades, da questão do desenvolvimento urbano, uma frente que é comandada pelo deputado Beto Trícoli, do PV. Eu sempre levei e levo, e aí de vez em quando eu ligo, olha, preciso de material. Então a nossa central é uma referência, veja, hoje perto de entre 900 e 1 milhão, né? São 90 toneladas por hora, né? A gente em 2011 compraram um novo equipamento. Fecha um ciclo, então fecha um sistema de gestão ambiental. E aí talvez, como o Luiz Torino lembrou com muita propriedade, e o Paulera, talvez agora falta para fechar mesmo esse ciclo, educação ambiental. Isso, exatamente. Para completar e depois praticar isso sempre.
Antigamente era um problema sério isso, viu, seu Paulero? Nossa. Porque eu lembro quando eu fui vereador, eu criei junto com o prefeito, e na época eu era o secretário Você Marco teve Rio. participação nisso? Tive os pontos de apoio. Porque ponto de o apoio. que as pessoas julgavam na beira do rio, O emplacamento de resíduos carroceiro, emplacamento de carroceiro. então, fechou esse ciclo aí. E na época houve uma educação muito forte. Eu queria saber, igual a Cíntia perguntou aqui, a consequência ambiental para isso aí. Eu vou dizer o seguinte, são 3 aspectos que tem que ser destacados com a criação da usina nossa. 3. O primeiro, o ambiental. Antes da usina, existia em Rio Preto 1.140 pontos de descarte irregular. 1.140. O que é isso? Córrego de rio, avenidas principais da cidade, praça, e terrenos vazios, 1.140. Hoje ainda existe em torno de 100. Você vê o quanto nós evoluímos aí, praticamente. Por quê? Com a criação do ponto de apoio. Hoje são 18 pontos de apoio e tem um projeto para chegar a 25. Quanto o ponto de apoio estiver mais perto das pessoas, menos, né, ela vai ter aquela consciência de jogar no ponto de apoio, não jogar em qualquer lugar. O segundo foi o econômico, principalmente com a questão das 108 loteamentos não regularizados, né, que a gente tinha que passar maquinário toda hora, e máquina para cá, máquina para lá, e patrol. A máquina custa em torno de R$100 a hora, isso custava muito caro para a prefeitura. Com a criação da usina, esse material, 90% do material reciclado, nós fazemos a chamada pavimentação ecológica. Já foram feitos mais de 100 quilômetros. Aonde foi feita a pavimentação ecológica, em vários loteamentos, a prefeitura nunca mais voltou com o maquinário. E, e justamente, além disso, o material nobre, aquele concreto, a prefeitura hoje... Não as grandes obras, tá? Grandes obras, se você vai fazer uma interligação na Andaló, na Abadiça, tem que comprar tudo. Mas as pequenas obras, hoje a prefeitura não compra tubo, não compra tijolo, tampa de boca de lobo, não compramos mais. Totes para pôr, como é que fala, inauguração de praça, tem que fazer aquele tote de concreto, é feito na usina com material reciclado. Meio-fios também? Os meio-fios aí? Os meio-fios, as guias, tudo feito lá. Então, Minas é meio-fio, viu? É meio-fio, Então você vê quanto nós economizamos. Então, e mais um aspecto importante também, que junto com isso... A economia é muito forte disso aí, é muito forte. Hoje nós economizamos aí em torno de 80 a 100 mil reais mês com a criação da usina. O prefeito Valdomiro está arrumando uma briga boa aí com algumas pessoas que gostavam de vender produtos para a prefeitura e cobrar caro. E mais um detalhe, o terceiro item que eu falo que o Bolsonaro teve uma participação importante na questão da criação da Cooper Lagos, da qual existe um convênio com a prefeitura, e hoje existe aí em torno de 50 famílias vivendo da reciclagem, e na maioria dessas pessoas, infelizmente, pessoas desqualificadas, no sentido, não, a palavra não é essa, não, é desqualificada, sem qualificação profissional. Exato. Desqualificadas profissionalmente, que não teriam, assim, e estão fazendo uma renda de 600 a 700 reais por mês. Portanto, voltaram ao mercado e estão sobrevivendo, né, vivendo desse material reciclado. Agora, Paulo, por que pega tanto fogo esses pontos aí, onde, por exemplo, quem está botando fogo nisso aí? Isso é criminoso? Criminoso, nós resolvemos essa questão. Já tacaram fogo várias vezes lá no IPA, depois nós levamos para o Gonzaga, por 3 vezes também tacaram fogo. Não é às vezes por uma maldade da pessoa ir lá com uma tocha e tacar fogo. Está passando um carro, está passando uma bicicleta, uma moto, está com cigarro, ele joga uma bituca ali, aquilo vira. Você tem noção? No caso dos galhos, são 14 caminhões retirando por dia 300 ordens de serviço. Por dia! Olha o que é isso, é uma loucura. Outra coisa que tem que falar, tem que fazer mídia. As pessoas têm que parar de pegar a árvore, deixar bonitinha, quadradinha, redondinha. A árvore não precisa fazer isso, toda hora está podando. Aí liga na prefeitura para pegar os galhos. Custa caro para a prefeitura, mais de 200 mil reais por mês, ou mais esse trabalho, e as pessoas vão cortando árvore, sem critério nenhum. Então a prefeitura vai acabar cobrando por isso uma hora. Uma hora vai ter que cobrar, mas infelizmente, nenhum prefeito quer fazer uma cobrança, porque já paga tantos impostos e tal. Mas isso é uma obrigação dessa pessoa. É o caso do entulho. Hoje quem produz o entulho tem que dar o destino final. Está na lei federal do CONAMA. Então acabou. Você na sua casa, você destruiu, fez uma reforma, vai dar lá 10 caçambas de material, você é o responsável, e a lei federal, você tem que dar o destino final. E com o galho vai ter que acontecer a mesma coisa. Muito bem. Então tá bom, então. Foi um prazer recebê-lo aqui. Daqui a pouco vamos continuar conversando com o deputado Orlando Bolsonaro aí, que o Paulero tem outros compromissos.
É isso? Mais uma entrevista. Tem mais uma entrevista por aí. Tá certo. Onde você vai dar a entrevista aí? Onde vai ser? Aqui na rádio... Na rádio... agora... Esqueceu da Rádio Líder? Daqui a pouco ele lembra. Eu tenho um branco agora. Eu tenho um branco agora. Queria fazer propaganda para a rádio, não é possível aí. Depois do intervalo, a conversa com o deputado Orlando Bolsoni. Muito bem, de volta aqui no programa, no bate-papo aqui agora com o deputado Orlando Bolsoni. Sente, você foi às ruas hoje da cidade? Foi falar a respeito aí da questão dos parques. O pessoal está meio desanimado aí com segurança, né? Está meio pessimista, né? Está desanimado, principalmente preocupado com a questão da segurança nos parques, né? Nós temos visto que agora, semana passada, 13 pessoas foram iniciadas no caso, né, do Parque de Valinhos. Então, as pessoas na rua estão muito preocupadas com a questão de segurança e o que pode ser feito para mudar a questão da segurança e dar mais confiança para a população também, né, deputado? Vamos ouvir lá o pessoal antes, deputado, por favor. Pode rodar isso, Jair. Vocês confiam na segurança dos brinquedos dos parques de diversões? Confio, irmão. Eu não confio, não. O que você acha que devia ser feito para melhorar? Eu acho que deveria ter mais estrutura, primeiramente, né? Acho que a estrutura está muito irregular, na minha opinião. Pelo que eu vejo na televisão, eu acho que tinha que mudar muita coisa. Não muito, viu? Eu tenho medo. Você acha que deveria ser mudado alguma coisa? Eu acho que sim. Tinha que dar uma melhorada. Não confio não, ainda mais aqueles que vêm aqui para Rio Preto, é tudo em péssimas condições, sem manutenção, sem nada. Eu não confiaria em andar, tanto é que eu nem vou mais. O que você acha que deveria ser mudado? Deveria ter uma fiscalização para ter segurança, para quem vai se divertir, para o entretenimento ser seguro. Eu acho que o governo tem que fiscalizar o próprio dono do parque, o parque tem que cuidar mais para que seja seguro. Mais manutenção, porque você vê os fatos aí, pelo amor de Deus. A gente procura evitar porque sabe que tem um risco, né? A manutenção geralmente não está em dia, então a gente procura evitar. A gente não confia totalmente, né? A gente vê com constante, a gente vê que está acontecendo muito acidente, né? Aqui de Rio Preto não muito, porque quando você vai andar, eles são muito instáveis. Então tem chance da criança cair sim. O que você acha que deveria ser feito para aumentar a confiança da população? Ter pessoas especializadas para conferir o equipamento certinho, deixar mais estável. Seria isso. É isso, deputado. O que está sendo feito, né, com relação aos parques de diversões para aumentar a segurança? O Stanley lembrou bem, 2 meses antes de ocorrer aquele trágico acidente, eu apresentei um projeto de lei no sentido de ter segurança preventiva nos parques. Esse projeto de lei ele foi aprovado pela Assembleia e no mês que passou nós fizemos foi aprovado, foi sancionado pelo governador, aprovado por unanimidade, sancionado pelo governador. E aí nós fizemos uma audiência pública, porque a lei ela tem que ser regulamentada. Às vezes tem lei que às vezes chega a ter mais de uma dezena de anos e não regulamenta. Então, de que consiste essa lei? E pós essa audiência pública, onde participou a Associação Brasileira dos Parques, onde participou PROCON, IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, onde se participou representantes da Prefeitura de São Paulo, que São Paulo, como não tinha lei, a Prefeitura de São Paulo, que é a maior de todas, o secretário não tinha como aplicar sanções, como não tinha lei estadual, participou representantes do Conselho da Criança, do Adolescente, Secretaria da Justiça. Então, aí se tirou, dentro do texto da lei, um decreto, que foi enviado para a Secretaria, foi enviado para a Secretaria de Justiça, que agora levou até o governador para fazer o decreto que regulamenta, que consiste de orientação. Então, nem toda pessoa pode utilizar determinados brinquedos. Então, a pessoa, por exemplo, hipertensa, há que ter certos cuidados, pessoa cardíaca, há que ter certos cuidados, a idade da criança, conforme o brinquedo. Mas mais que isso, aí participou o CREA, que é extremamente importante, tem que ter uma manutenção, que consiste da exigência de manutenção, exigência
de que o brinquedo seja sempre acompanhado por engenheiro, veja que até a sentença que saiu é justo em cima desse contexto. Então tem que ter um engenheiro que faça periodicamente, ele faça uma revisão em todos os equipamentos. Então, deputado, aproveitando aqui a história, é o seguinte, a gente que já passou daquela curva da idade assim, né, que já tem uma experiência maior, antigamente os parques que nós frequentávamos eram parques inocentes, era carrossel, trenzinho, jogar bolinha para pegar, para acertar lá a latinha e ganhar um coelhinho, né? Eram brinquedos desse nível aí, né? Nos últimos tempos a gente tem observado que a coisa tem ficado muito perigosa. E as pessoas estão cada vez exigindo mais adrenalina, e essa adrenalina significa o seguinte, risco. Eu andar de carrossel é uma coisa, eu me andar num trem daquele ali, ó, que estamos mostrando ali agora, o cara dependurado e caindo de vários lugares, isso aí inclusive foi um defeito que aconteceu num parque aí, ó, e que as pessoas ficaram presas dentro de um parque desse aí, deu problema, né? São imagens que a gente tirou da internet, que pessoas se machucaram, quer dizer, virou um negócio de risco você pendurar. Essa é a preocupação maior, deputado, exigir mais dessas pessoas por causa do risco que se tem nesses brinquedos? Conforme o porte, exige a presença de um engenheiro. Então, permanentemente. E também o tempo de cada brinquedo, o tempo de manutenção é especificado. E aí vai se aplicar a legislação, aí, no caso, o Código Penal que se aplicou, a legislação do departamento do PROCON. Então, esperamos então que agora com a lei, que tem a lei que é o projeto do senhor, que está sendo aprovado pela Assembleia, foi aprovado, e que seja cumprido com rigor, né? Seja cumprido, porque inclusive deve ser esse vai ser o grande desafio, porque tem ainda nos pequenos parques, então, cuidados que se tem por exemplo, toda festa de aniversário da cidade tem um parque junto. Toda exposição agropecuária tem um parque. Agropecuária tem um parque. Então, esse também, e a prefeitura, ao dar o laudo, hoje, por exemplo, a legislação, até agora, antes de regulamentar desse decreto, a prefeitura concede o local, o uso, então ele faz uma legislação só de uso do solo, ao passo que vai ser uma legislação de prevenção e de segurança. Teve um fato, eu vou contar uma história para o senhor aqui, que não é mentira, que eu acompanhei, fiz reportagem sobre isso aí numa televisão que eu trabalhei. Um parque desse aí que se instalou numa periferia de uma cidade, um parque simples, com aquelas canoinhas inocentes, que vão e voltam, aquela coisinha. Simplesmente uma menina entrou num brinquedo aqui, foi picada por uma cobra que se alojou ali. Quer dizer, são coisas absurdas. Prevenção prévia, uma coisa tão... dá uma olhada, né? O que está aqui, né? Se o cara vai olhar lá, ver se não tem nada lá dentro também, né? Então tá certo. Bom, mais uma coisa? Uma pergunta. Para que categoria de parques vai se aplicar a lei? Para todos, chegando inclusive a similares, até para que os brinquedos que se utilizam em festas infantis, que foi antes de eu fazer a lei, eu conversei com a secretária de Desenvolvimento Urbano de São Paulo também, então para ter o macro e ter o mínimo. Deputada, a gente vê então que tem muitos parques de cidades, bufês tem parques. Exatamente. Para aniversário são contratadas empresas que possuem parques. Como é que vai ser feita a fiscalização? Os pula-pula também estão nessa história, esses pula-pula aí, não sei mais o que. Inclusive, aí é a questão de ter um laudo de que aquele brinquedo, quem pode fornecer esse laudo, o pessoal da área de engenharia, de que esses brinquedos que tenham esse conhecimento, que o brinquedo... Eu não posso entrar num pula-pula desse, nem o senhor, por causa do tamanho nosso, né? Vai dar certo. Bom, deputado, mudando de assunto aqui, a questão, eu sou especializado em planejamento, eu queria falar a respeito da geração de emprego nas cidades. Né? A gente vê Rio Preto hoje aí, que tem aí a questão do serviço, que é muito forte. Né? A indústria está começando a dar um up com pequenas empresas, inclusive agora foi anunciado aí pelo prefeito Valdomiro, mais um distrito industrial lá pelo Nova Esperança, da Zona Norte, que isso é uma coisa bastante interessante. A prefeitura tem o GIS, lá no portal lá, que é um sistema que você pode abrir sua própria empresa. A presidente Dilma está fazendo essa política de tirar as pessoas
do informal para a formalidade. Há 30 anos nós falamos sobre isso. Exato. Só me emprestou um livro para a gente falar sobre a informalidade na Itália, Exato. que a Benetton começou lá, né, com fundo de quintal. O Brasil está passando por esse processo agora, graças a Deus. O Parque Tecnológico aqui de Rio Preto, ele vai representar o quê nessa questão? É uma etapa superior àquela que essas pessoas passaram 10, 15 anos atrás, que elas saíram da informalidade, montaram suas empresas e hoje estão chegando no up, na parte, no top da tecnologia? Eu acho que nós temos, veja, você lembrou bem, o prefeito, ele está fazendo um distrito industrial próximo dentro do conceito de distrito industrial integrado, próximo do Parque Nova Esperança, onde está, onde é uma unidade que tem cerca de 10 mil pessoas. Então, veja, esse é uma estratégia. Agora, a estratégia de Rio Preto, inclusive na última semana desse mês de maio, nós temos uma grande reunião do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Eu sou um dos participantes em Sorocaba. Tem 19 cidades já interessadas. Lembra que quando Rio Preto entrou no processo, nós éramos só 6, 19, inclusive Votuporanga, dentro de cada modelo, Barretos, pensando de utilizar o conhecimento de oncologia, do câncer, Votuporanga na questão da tecnologia de tratamentos de saúde. Quer dizer, cada lugar com a sua característica própria. Característica local. E qual é a característica nossa aqui, deputado? Nós temos 13 e depois ampliamos um quarto ponto. Então, nós temos a questão de saúde, nós temos 620 empresas de saúde em Rio Preto, que produzem equipamentos, produzimos um equipamento chamado navegador de cérebro, por exemplo, que entra para fazer cirurgia de laser no cérebro das pessoas, produzido, criado aqui em Rio Preto. Biotecnologia, aproveitando a expertise da Unesp. Tecnologia da informação, nós éramos 30 empresas em 2001, nós somos 200 empresas hoje. Algumas delas começaram no fundo de quintal, algumas delas? Uma grande maioria. O cara teve a ideia, eu vou desenvolver um software e você virou uma grande empresa? A tecnologia começou dentro da casa da pessoa. Então, hoje nós temos uma instituição, que é a APET, a Associação dos Proprietários de Empresas de Tecnologia da Informação. Nós temos, por exemplo, vou me permitir um exemplo, a RioSoft. A RioSoft é um sucesso, né? Um sucesso. Então, e começou desse jeito? Começou pequeno. Começou pequeno o Altamiro. Tem muitas empresas aqui na cidade, inclusive aqui. Nós vemos hoje aqui que é a cidade que mais gera, o município que mais gera a questão do franchise no Brasil. Outro detalhe. É um ramo, eu tenho o meu amigo Marcos Nascimento, que eu considero ele um mago do franchise aqui, né? Antes teve o Semenzato, que também foi um dos idealizadores que levou o nome. Quer dizer que a cidade tem essa vocação, para fazer produtos de ponta, não é só fazer coisas mais simples, não. Então depois nós temos biotecnologia, tecnologia da informação, saúde. Aí nós inserimos, aí já foi uma ação direta do prefeito Valdomiro, nós inserimos para o polo joalheiro. São perto de 40 empresas que produzem, que estão juntas, que vão poder crescer e que trabalham a base, criação, economia criativa, design. Essas empresas, só elas vão investir 50 milhões de reais, só as empresas. Essas que estão na informalidade, que todo dia, infelizmente, aqui eu coloco reportagens que assaltos que acontecem, porque estão em casas em diversos bairros aí, elas vão para esse polo, terão segurança? Um lugar extremamente seguro. Para ter ideia, nós temos dois hoje polos joalheiros no mundo. Um em Várzea, na Itália, e o segundo em Granada, na Espanha. O de Rio Preto vai ser o terceiro. O terceiro do mundo? O terceiro do mundo. Nem os Estados Unidos não tem isso? Nem os Estados Unidos não tem. Isso é uma coisa impressionante, né? Dá para imaginar em dinheiro isso? Porque hoje você fala assim, o PIB da cidade, eu não sei quantos bilhões, 7 bilhões e meio? 7,6 bilhões. 7,6 bilhões. De reais. Desses 7,6 bilhões, dá para imaginar o que essa tecnologia significa? Em especial, o ramo de joias é um trabalho, pelo próprio contexto de segurança, eles trabalham sempre com um cuidado com relação a números. O que eu tenho, que tramitou pela Secretaria de Planejamento, que eles vão investir na construção de 50 milhões de reais. Se tem 50 milhões, é porque
faturam muito mais do que 50 milhões. Agora, sabe o que é legal? O senhor nem imagina quanto isso, porque isso aí é uma economia que ela entra de uma maneira assim... depois ela multiplica. Ela multiplica e as pessoas não têm a noção do que é isso, porque movimento o quê? É ouro, é prata... o comércio de um modo geral, né? A beleza, né? A estética, as pessoas têm... não sabemos ainda o valor disso, né? Se me permitiu, você ajudou inclusive a construir, o que nós temos? Sistema Integrado de Desenvolvimento Industrial Sustentável. Quem tem uma ideia boa, eu falava isso na universidade na segunda-feira numa palestra, tem uma ideia boa, por exemplo, de um software diferente, pode procurar a incubadora, lá vai ter apoio do SEBRAE, da Prefeitura, das universidades a zero custo. Para ter ideia, é um aluguel simbólico de 80, 100 reais. Crescer um pouquinho, vai para os mini distritos industriais. Aí você me pergunta. Nós temos empresa de química, que hoje está entre as grandes do Brasil, que começou no mini distrito. Mini distrito lá do João Paulo II, você deve lembrar. Queria saber, deputado, o que é oferecido para o micro e grande empresário para trazer a empresa para o polo aqui de Rio Preto? Tá. No parque, ele tem vantagens, então ele vai ter a área. Aliás, a licitação está aberta, a infraestrutura está aberta. A licitação está aberta já para fazer... As empresas que vão fazer esgoto, essas coisas todas? Para fazer exatamente a infraestrutura. Elas têm uma área com 50 meses para pagamento. Esses 50 meses, ele pode chegar a ter, depois o valor do metro quadrado, ele pode chegar até a metade desse valor através de incentivos fiscais municipais, de acordo com o número de empregos que gera, em especial, o valor do investimento, comprovou, recebe essa isenção. 50 meses só com, então nós já praticamos isso há tempo, já só com correção monetária, ou seja, se a inflação for pequena, vai ter uma correção anual só daquela inflação, então e não é cumulativa. E quem está dentro do sistema tem acesso privilegiado a crédito e também, por exemplo, o secretário Paulo Alexandre Barbosa. Então, chega uma empresa em São Paulo e fala assim, meu interesse, por exemplo, uma empresa de acelerador linear. Acelerador linear é um equipamento sofisticadíssimo de aplicação de rádio no caso de câncer. Então, acelerador linear, para onde que indicou? Para Barretos. Rio Preto. Foi para Rio Preto? Você falou saúde, Barretos? Saúde. Não, mas por quê? Porque se o ponto de referência é lá, complementar. O pessoal está puxando sardinha para essa cidade, pelo que eu estou vendo. Aí eu já entendi a jogada política. Não é que Barretos estava num estágio, por exemplo, anterior ao que nós já chegamos. Aqui está mais superior no tratamento? Não, tratamento do parque. Do parque. Então, assim, aí onde tem área, onde tem tecnologia, a infraestrutura aqui onde tem universidade integrada. A infraestrutura nesse contexto todo, o senhor acha boa aqui então? Boa, ele tem acesso. Perde o que hoje, por exemplo? O que o senhor acha que é superior aqui? São Carlos ainda é superior? São José dos Campos é referência pelo fato da Embraer, da Vale, certo? São Carlos. São Carlos porque é antigo, tradição, né? E aí nós disputamos terceiro e quarto lugar com Sorocaba, nós temos diversos que estão no mesmo patamar. Piracicaba, que é trabalha a questão do sucocoleiro. Mecânica também lá? A parte mecânica é muito forte. As maiores indústrias de máquina, como a Caterpillar, outras estão lá. Tudo voltado para o agro. E também para a construção civil. Olha que interessante. Exato, também. Quer dizer que cada um desenvolve a sua característica e pode. Para não concorrer e para ter a expertise de cada um. Por quê? Porque é um sistema que vai ser construído no médio e longo prazo. Nesse momento seriam 19 cidades. Votuporanga desenvolveu uma tecnologia muito boa de questão de controles, de controles através da tecnologia de serviço de saúde. Então o Votuporanga está integrando numa... Saúde em Votuporanga? Saúde, só que aí já é o serviço, a prestação do serviço. Aproveitando esses 2 minutinhos só que nós temos, não posso deixar de perguntar para o senhor da questão econômica do país. Correto. Questão da poupança agora aí, que a presidente mudou aí a história, e também no geral. Como é que o senhor está vendo a economia do Brasil hoje? Sim, eu acho que nós estamos vivendo um momento que precisa ter certos cuidados. Não vai haver um crescimento, esse crescimento deve no máximo repetir o ano que passou. E um indicador por exemplo,
mercado de usados, por exemplo, veículos usados, ele não está num ritmo costumeiro. As montadoras também estão com estoque para 47 dias. E todas as indústrias estão com estoques muito grandes. Exatamente. Não desovaram esse estoque. Exato. Então eu acho que o crescimento econômico ele não vai ser mais naquele ritmo que nós... vai continuar no ritmo vai continuar devagar e sempre. Nesse ritmo de hoje. Exato. Quero agradecer a sua presença, deputado Orlando Bolsonaro. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-lo aqui. É muito prazeroso e produtivo quando eu venho aqui, porque eu tenho a oportunidade de aprender com vocês também. Muito bom, então. Obrigado, Cíntia, pela participação também. Obrigada. Eu e a Cíntia, a nossa equipe, nós voltamos na próxima segunda-feira com Agora é o Povo, aqui pela RPTV. Desejamos a todos um ótimo final de semana.